Olá pessoal, então meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira de formação, trabalho na gerência de atenção primária do estado de Santa Catarina. Nesse encontro nós vamos conversar sobre o plano de ação, a construção desse plano de ação para síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika e STORCH. Esse plano foi pensado em princípio para o estado de Santa Catarina, mas ele também pode ser aplicado para outros estados, né? Porque essa foi uma demanda do Ministério, então todos os estados brasileiros também ficaram com essa missão. Então, por que, né? Por que fazer esse plano direcionado especificamente para o vírus Zika e STORCH? Até 2015, os patógenos mais frequentes relacionados às infecções intrauterinas eram a bactéria Treponema pallidum, que causa sífilis, o protozoário Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, e os vírus da rubéola, citomegalovírus, vírus herpes simples, compondo o acrônimo STORCH. Nesse encontro a gente não vai falar exatamente sobre cada um desses agravos. A gente sabe que hoje, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Gerência de Atenção Primária à Saúde, vem criando documentos específicos para cada um desses agravos. Um exemplo disso é a questão da sífilis, né, o manejo da sífilis tanto em relação à gestante como à criança, o seu segmento, e a toxoplasmose, também relacionada à gestante e à criança. Outro ponto importante para ser falado, que tem relação com a construção desse plano, é a partir da epidemia do vírus Zika que teve em 2015. Observou-se, então, uma forte associação de malformações congênitas e condições neurológicas com a infecção pelo vírus Zika durante a gestação, levando à necessidade do monitoramento integrado da malformação congênita decorrente de infecções durante a gestação e ampliando também não só para o vírus Zika, mas para STORCH. Um documento que foi muito importante para a construção desse plano é o Manual de Orientações Integradas da Vigilância e Atenção à Saúde, que ali traz vários procedimentos e monitoramento para tratar desde o acompanhamento da gestante até as crianças. A confecção desse plano, e assim como os demais documentos que foram relacionados a isso, eles aconteceram de forma complementar ao manual. Um exemplo disso é a nota técnica produzida pela nota informativa produzida pela DIV, em parceria com o ACEM. Eles colocaram lá uma atualização de informações referentes ao diagnóstico laboratorial, especificamente em relação à realidade de Santa Catarina. Outras coisas para serem pontuadas que são importantes nesse manual, né, a questão das anomalias identificadas no pré-natal, nascimento e puericultura. A questão da notificação está exposta lá dos casos e óbitos suspeitos de síndrome congênita. A investigação de casos e óbitos identificados e a classificação de casos e óbitos identificados, além de outros cuidados integrais que se referem à criança. Agora eu vou falar sobre a linha do tempo, de uma forma geral, só para a gente entender de onde partimos, né, e aonde queremos chegar. Essa história ela começa lá em 2015, com essa epidemia do vírus Zika, que aconteceu principalmente na região Nordeste. Perante isso aconteceram várias mobilizações, construção de um plano específico para enfrentamento do Aedes, para tentar combater, já que se teve a evidência que tinha uma relação da microcefalia com a infecção pelo vírus Zika. Em 2016, também, nesse modo geral, 2015, 2016, 2017, viveu-se um período de emergência de saúde pública
de importância nacional. Então, esses eventos que eu estou citando para vocês, eles ocorreram e fizeram com que houvesse esse decreto. Já em 2016, ainda assim ampliou esse número de casos, né, relacionados principalmente a infecções neurológicas decorrente do Zika vírus, e também a questão das emergências, que daí elas tiraram do âmbito nacional e foram para o âmbito internacional, com risco de acontecer em outros países. No final de 2017, essa situação já está relativamente controlada e se pensou em fazer um plano de transição no intuito de estabelecer um mecanismo de resposta a longo prazo, né, de como então seria feita a manutenção e o acompanhamento dessas crianças. Nesse contexto, foi publicada a Portaria 3502, de 19 de dezembro de 2017, que vem falando de estratégias de fortalecimento para as ações de cuidado das crianças suspeitas ou confirmadas pela síndrome congênita associada ao Zika vírus e à STORCH. Nessa portaria foi elencado várias estratégias que os estados teriam que se organizar. Uma dessas foi a conformação de um comitê gestor estadual. Santa Catarina fez um comitê e publicou isso. Essa publicação foi pactuada em CIB e está na deliberação 137 de 2018. Ela pode ser encontrada na página da SES, caso vocês queiram conhecer quem são os representantes, né, as áreas responsáveis. Além disso, aconteceu apoio ao Estado e aos municípios. Em que sentido? Foi dado um incentivo, um recurso financeiro para os municípios para que eles comprassem kits de estimulação precoce, compondo colchonetes, rolos e diversos materiais que serviriam para a reabilitação dessas crianças nas unidades básicas de saúde, na presença da equipe do NASF. Outra questão foi o incentivo daí para o Estado, né, para os estados, de qualificação do diagnóstico, acompanhamento e esporte com vistas à integralidade do cuidado. Além disso, a Portaria 3502 de 2017, ela também ressaltou essa questão do RESP, né, que é o Registro de Eventos em Saúde Pública, a importância, né, dessas notificações, informações sobre o diagnóstico e acompanhamento das crianças com a planilha do Ministério da Saúde e outros instrumentos como o CIA-SUS, o ESUS-AB, e também colocando para ser utilizado o Código de Estimulação Precoce para o Desenvolvimento Neuropsicomotor, que seria relacionado então a essa estimulação desenvolvida em várias unidades de saúde. Então, o objetivo geral desse plano estadual é elencar estratégias de fortalecimento para atenção integral às crianças suspeitas ou confirmadas para a síndrome congênita relacionada ao Zika vírus e à STORCH, em concordância com essa portaria que deu todo o encaminhamento para que esse plano viesse a ser construído. Os objetivos específicos do plano, então, seria desenvolver ações intra e intersetorial de promoção e prevenção das síndromes. Para essa construção do plano foi conversado com várias áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde e também contou com vários outros setores, como a educação e assistência social. Outra questão a ser abordada para os objetivos específicos é a questão de apoiar a investigação e o fechamento dos diagnósticos para as crianças suspeitas dessas síndromes. E, por último, qualificar o cuidado em rede das crianças identificadas, já com casos confirmados para as síndromes.
Então, como eu tinha falado anteriormente, uma das medidas que a gente fez para a construção desse plano foi a articulação, né? Não teria como construir um plano que viesse especificamente de uma área, né? Ele é intersetorial e intrasetorial, obviamente. E também de diagnóstico, para conhecimento da realidade, informações então sobre os casos suspeitos e confirmados, e a organização dos serviços de apoio diagnóstico, que nós teríamos assim no Estado. Então, a situação do Estado, como vocês podem ver no slide, é essa. Os casos confirmados em Santa Catarina, em relação aos recém-nascidos e às crianças vivas com alteração no crescimento e desenvolvimento, possivelmente relacionado ao Zika vírus ou à STORCH, em Santa Catarina, então, são um total de 14 casos confirmados. Esses dados são de 2018. Desses, 3 apenas estão fazendo a puericultura, 2 estão fazendo a estimulação precoce e 4 estão fazendo o atendimento na assistência especializada. Perante esses dados, a gente elencou os possíveis pontos da rede que seriam úteis para o apoio, o atendimento, a assistência a essas crianças. Dessa maneira, a gente levantou a questão dos NASFs em Santa Catarina, mais precisamente a questão dos fisioterapeutas, que já era uma recomendação do Ministério da Saúde, e também em relação ao terapeuta ocupacional, mas como Santa Catarina tem um número reduzido desses profissionais, a gente fez um levantamento mais propriamente dito dos fisioterapeutas. Os médicos, outro levantamento que foi feito, médicos especialistas, neurologistas e infectologistas, para estar buscando um atendimento mais especializado para essas crianças. A questão do atendimento odontológico, né, com centros de especialidade odontológicas e também os hospitais onde são feitos esses procedimentos odontológicos. Esses pontos também levaram em conta os centros de especialização em pediatria, que são os nossos hospitais presentes no estado, o atendimento da gestante de alto risco, o atendimento em reabilitação, contando aí com a presença das APAES, que tem um número bastante significativo no estado de Santa Catarina, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e que faz o atendimento especializado de reabilitação, e o CER, que são os Centros de Especialidades de Reabilitação, que, embora tenham um número reduzido, também estão presentes para atendimento conforme pactuação de cada município. Outro serviço para apoiar essas crianças são as equipes de atenção domiciliar que o Estado apresenta. Outro levantamento que foi feito, a assistência social, CRAS, né, para a questão do benefício, o apoio, a atenção a essas crianças e a proteção social e tudo mais que envolve esse sentido. O atendimento psicossocial, então em relação ao CAPS, daí foi levantado em relação ao CAPS-I, né, que é o CAPS infantil. E a articulação também com o programa de saúde na escola, para a gente estar acompanhando essas crianças na escola e não só nos centros de saúde. Então, do ponto de atenção da rede, seriam esses. Aqui nós entramos na questão do fluxo assistencial. Em Santa Catarina, 100% das vagas são reguladas pela Central de Regulação. Um dado importante que foi utilizado para a construção desse fluxo foi os documentos que estavam presentes dentro do manual, as orientações específicas, especialmente em sentido de fechamento diagnóstico para o pessoal que está para o profissional que está na ponta e acompanhamento dessas crianças. Lá vem falando então das alterações mais comuns identificadas no pré-natal e nascimento,
que está no anexo D desse manual e que ela pode ser acompanhada pelo profissional para facilitar esse trabalho. E também, além disso, tem os procedimentos necessários, como eu tinha falado anteriormente, que fala dessa questão do monitoramento para o desenvolvimento e crescimento dessas crianças, a partir da gestação até a primeira infância. Aqui eu fiz um print da tela, então, desse manual que fala das alterações mais comuns identificadas durante o pré-natal. Eles elencaram, dividiram por alterações neurológicas em exame de imagem. Então, ali está citada microcefalia, microencefalia, alterações de fossa, as dismorfias faciais, que fala da desproporção crânio-facial, a face plana, microoftalmia, essas são algumas. Os músculos articulares, que fazem parte aí as alterações de posição viciosa das mãos e dos pés, e ainda outras questões que estão relacionadas às alterações encontradas, que fala do volume amniótico, por exemplo. Alterações mais comuns identificadas ao nascer dentro do primeiro mês de vida, né? Já muda um pouquinho o enfoque. Então, ele vem trazendo a questão dos exames de imagem, as alterações na visão e audição, as alterações neurosensoriais e os achados clínicos. Ali ele vai elencando várias possibilidades que podem ajudar no diagnóstico, como a calcificação cerebral, distúrbio do desenvolvimento cortical, cerebral, predomínio frontoparietais do espessamento cortical e outros. Ali nas alterações da visão, ele fala das alterações no mapeamento de retina, da lesão de epitélio retiniano, achados incomuns de pigmentação. Já as alterações que eles colocaram relacionadas a neurosensoriais, então, são as alterações do tônus muscular, da alteração de postura, do exagero das reflexões primitivas. Já em relação aos achados clínicos dismorfológicos, a microcefalia, a desproporção crânio-facial e outros. Aqui ele fala de identificação das alterações após o primeiro ano de vida. Então, já falando de alterações físicas, como desproporção crânio-facial, que também é colocada anteriormente, as questões visuais, alterações funcionais, como epilepsia, irritabilidade, as alterações neurosensoriais, as mais frequentes relacionadas à estrutura do sistema neurocentral, do sistema nervoso central, e alterações do mapeamento da rotina, entre outras questões que ele vem colocando aqui. Então, baseado nessas alterações, o fluxo assistencial, ele começa a criar um direcionamento. Esse direcionamento, primeiramente, ele vem para o caso suspeito ou confirmado de infecção congênita, de malformação fetal e alterações do sistema nervoso central. Nesses casos, o profissional médico da equipe de saúde da família, que a gente incentiva que esses profissionais eles façam primeiramente o atendimento dessas crianças, se possível, dentro das unidades básicas de saúde, acompanhados pela atenção primária à saúde, ou se não, pelo médico obstetra, que faz o pré-natal da gestante. No caso, se ele suspeitar ou constatar infecção congênita, malformação fetal ou alterações no sistema nervoso central, ele vai estabelecer critérios de acordo com aquelas alterações que eu falei anteriormente, que foram colocadas pelo Ministério da Saúde. E esse paciente vai ser direcionado para uma consulta de ginecologia
e, consequentemente, ele vai entrar na agenda, ela, né, no caso a gestante, de alto risco, né, informando a indicação clínica. Então, essa classificação de caso provável confirmado de Zika, ela está exposta também lá no manual e mostra esse caso provável ou confirmado em relação à gestante. Ali eles vêm mostrando situações em relação à infecção sem identificação etiológica e com a infecção congênita com a infecção etiológica. Então, falando da imagem clínica, os casos confirmados, como que eles podem ser direcionados? Quando existem 2 ou mais sinais, né, mostrados, um daqueles sinais que eu mostrei ou os demais que estão presentes lá no manual, tanto de imagem ou exame clínico. Outra coisa importante que fala dessa classificação é o relato de exantema ou febre sem definição durante a gestação. Se tiver isso confirmado, provavelmente esse é um caso provável, né? Isso se confirma como um caso provável na gestação. Como ele é uma infecção sem identificação etiológica, o exame laboratorial ele não vai aparecer, ele vai ficar sem resultado ou negativo. Da mesma forma acontece com o caso provável, né, que a imagem aparece ali se 2 ou mais sinais relacionados à imagem ou diagnóstico de imagem ou clínica derem positivos. E se não tiver relato de exantema, esse será um caso provável e não confirmado. As infecções congênitas com identificação etiológica também vão falar especificamente para cada um deles, tanto para em relação à Zika, como para Storch, ou Storch e Zika, né, tratando-se dos achados tanto para um quanto para outro do conjunto de agravos, e os casos prováveis. Já o fluxo assistencial, caso suspeito de malformação congênita e ou alterações do sistema nervoso central para a criança na primeira infância. Então, como que acontece isso, né, dos casos suspeitos? Se o médico da estratégia da equipe de saúde da família ou o pediatra ele suspeitar de um caso de malformação, ele vai fazer o diagnóstico confirmatório, mais uma vez baseado naquelas alterações que eu falei primeiramente, e vai encaminhar essa criança para o exame clínico detalhado e diagnóstico por imagem, né, se for o caso, e também, consequentemente, os exames laboratoriais para as análises clínicas. Aqui eu falo um pouco da questão da classificação do caso provável ou confirmado para Zika e Storch. Então, ali entra a mesma explicação do manual. Infecção congênita sem identificação etiológica, né, que quando não tem o diagnóstico ali laboratorial, mas que tem um relato de exantema, então entra como um caso confirmado. E provável quando não tem esse relato de exantema e não tem não tem o exame laboratorial, ou ele dá negativo ou conclusivo, mas porém tem esses 2 sintomas ou mais que classificam ele como um caso provável. Aí também vai mostrando então das infecções congênitas aí com a identificação etiológica, da mesma forma, especificamente para Zika vírus, para Storch, e os 2 da mesma forma. E o fluxo assistencial no caso confirmado de malformação congênita no sistema nervoso central de crianças na primeira infância. Então, como que ele deve acontecer? O médico da equipe de saúde da família ou pediatra fará o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança, e se caso ele perceba a necessidade de um atendimento com o neuropediatra ou infectopediatra, ele deverá fazer esse pedido, essa solicitação via CISREG,
para consulta ou com o neuropediatra ou como infecto, não esquecendo de colocar a identificação clínica. Então, esse plano ele ainda está em construção, né? Em princípio, nós já elencamos as metas que nós pretendemos alcançar. Aqui tem algumas delas, mas o documento na íntegra, ele está colocado no plano de ação, tanto em relação às metas, aos indicadores. Aqui eles não estão na íntegra, mas vocês podem acessar ele posteriormente. Lá nas referências vão estar os links para acesso. Então, em relativo às metas do plano, eu coloquei aqui três metas, que são 100% das crianças acompanhadas com síndrome congênita relacionada a Zika vírus e STORCH, fazendo a puericultura, né? Nós queremos que essas crianças elas sejam acompanhadas, né, nessa fase, preferencialmente pelo médico de saúde da família. Outra meta que a gente elencou é a questão de 100% dos encaminhamentos dos protocolos eletrônicos que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que foram construídos pela Secretaria de Saúde do Estado também, referentes à questão das síndromes para a infecção congênita relacionada a Zika vírus e STORCH. Isso alcançando todos os nossos municípios, que são os 295. Outra questão que a gente elencou como meta foi 100% de gestantes com acompanhamento no pré-natal, né, para que esse acompanhamento seja feito do início ao fim da gestação. Só teve um pouquinho aqui. Vou falar dos indicadores, depois eu volto ali para o acompanhamento, tá? Os indicadores, então, de monitoramento foram feitos 2 eixos, né? Um direcionado para a vigilância epidemiológica, que daí se refere ao número de mulheres com 3 testes realizados para sífilis, né, que é essa questão que a gente vem se preocupando bastante no estado e que já tem documentos específicos para falar disso, pelo total de gestante por 100. Outro indicador relacionado à vigilância epidemiológica é o número de crianças notificadas, tanto para síndrome congênita relacionada ao Zika vírus como ao STORCH, fazendo a puericultura. Outros indicadores foram elencados em relação à atenção primária. Seriam eles o número de gestantes que realizam a triagem neonatal ao mês e o número de equipe de NASF com registro de procedimento de estimulação precoce para o desenvolvimento neuropsicomotor. Isso vai ter relação com o número de equipes de NASF previsto pela portaria 3502 por 100. Então, voltando ali para o acompanhamento dessas crianças já diagnosticadas com malformação congênita relacionada ou qualquer tipo de alteração que venha a surgir relacionada ao sistema nervoso central, essas crianças elas vão ser acompanhadas pela equipe de saúde da família e de um primeiro momento ou o mais rápido possível ela vai ter que iniciar a estimulação precoce, né, para que ela venha obter melhores resultados ao longo da vida em relação às questões de reabilitação. Outra questão importante para a criança com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor leve, a gente gostaria de direcionar elas para o tratamento com a equipe do NASF, entendendo o potencial que esses profissionais possuem, né, em relação a algumas categorias, como a questão do fisioterapeuta, né, e a contribuição que pode dar em relação à reabilitação dessas crianças. Outra questão que a gente queria falar é a respeito do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, mas daí moderado ou grave, né, que já não necessariamente
ele pode ser atendido exclusivamente pelo profissional do NASF e somente acompanhado pela atenção primária, ele vai precisar de uma complexidade maior, digamos assim. Então, para esse serviço, para esse acompanhamento, o Estado possui as associações de pais e amigos dos excepcionais, que trata dessas especificidades da criança, para essas questões de reabilitação. São 194 que apresentam em Santa Catarina, então elas conseguem abranger um grande número de municípios e logo conseguem dar um apoio muito presente para essas crianças e, consequentemente, em relação a equipamentos, né, que são mais complexos e que não seriam possíveis serem realizados na atenção primária. Outra questão ainda, falando desse atraso do desenvolvimento neuropsicomotor moderado ou grave, é a questão dos centros de especialidade de reabilitação, que a gente infelizmente tem um número pequeno no estado, mas eles estão presentes e eles também apoiam fortemente a reabilitação dessas crianças. E o que a gente queria deixar aqui registrado nesse acompanhamento é que, embora essa criança ela esteja com um atraso que necessite de um acompanhamento mais especializado, ela precisa ter a coparticipação da atenção primária nesse processo, né? Porque a atenção primária ela está mais próxima dessa comunidade, dessas crianças, e ela consegue estar mais perto dessa realidade, consequentemente consegue apoiar essas crianças, não talvez com a relação da reabilitação diretamente, porque a gente sabe que existem níveis mais complexos, né, para serem desenvolvidos a nível de reabilitação para essas crianças, mas o próprio acompanhamento, né, do próprio apoio, não só essa criança, mas a família como um todo. Então, a questão de educação permanente que foi utilizada para a construção desse plano é o Telesaúde, que sempre nos apoia nessa construção de desenvolvimento de cursos, né, na orientação dos profissionais, né. Para isso a gente tem um importante trabalho do serviço de teleconsultoria, que presta esclarecimento para os profissionais sobre questões relativas à saúde, ao processo de trabalho dos profissionais e, consequentemente, vai poder dar uma orientação para o profissional que está na ponta. Outro processo que a gente realizou em relação ao serviço, à questão da educação permanente, foi a elaboração de um curso de estimulação precoce. Esse curso está sendo produzido neste momento, em parceria do Telesaúde com a Gerência de Atenção Primária e a Fundação Fundação Catarinense de Educação Especial. E também as APAES estão presentes nesse processo de capacitação. Esse curso ele vai ser direcionado para capacitar especificamente os profissionais que atuam na atenção primária à saúde, né, para o atendimento dessas crianças que precisam iniciar a estimulação, né? Então, mais trazendo essa questão da reabilitação, com a importância desses profissionais nesse processo e como eles podem ser introduzidos. Então, esse curso vem trazendo uma atualização, uma capacitação em relação a esses componentes. Os desafios em relação à construção do plano que nós apresentamos ainda hoje e fazemos o possível para que isso realmente venha a acontecer, mas nos deparamos com alguns desafios, como a articulação intersetorial que garanta uma rede de proteção social às crianças e suas famílias, e a articulação com a educação, que é um processo que a gente precisa trabalhar mais de perto, e a necessidade de criação de fluxo contínuo de informações entre os pontos de atenção da rede em relação à saúde do município, né, e também de forma regionalizada, né, que isso
aconteça esse fluxo de forma pactuada, então isso é um desafio para nós. E a necessidade de qualificação na comunicação, né, entre esses profissionais, como eu havia falado anteriormente, essa participação da atenção primária, a gente precisa melhorar essa comunicação, mesmo que essa criança ela não venha sendo atendida exclusivamente nesse nível de atenção. E também não só em relação a isso, mas em questão intersetorial, como a questão das escolas para o acompanhamento. Então, esses são alguns desafios que nós elencamos. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu sou aberta a perguntas, a dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Então, pessoal, eu sei que são muitas as informações, né? Enfim, esse é um plano de ação e ele está sendo construído há algum tempo, então, para assimilar e para a gente trabalhar isso, leva um tempo para que isso realmente se concretize e que faça acontecer. Uma coisa que eu queria deixar aqui registrada é que eu gostaria muito que vocês acessassem esse documento do manual do Ministério da Saúde, que eu deixei o link lá nas referências, até para clarear mais essa questão dos casos, né? Como realizar o diagnóstico do caso suspeito, como saber se é um caso suspeito ou confirmado. Eu sei que ali são muitos detalhes para serem colocados e vale a pena ler o material na íntegra mesmo, para se apropriar mais do assunto e assim conseguir ter melhor êxito aí nas ações realizadas na ponta. Eu agradeço a participação de todos. Nós da Gerência de Atenção Primária à Saúde estamos à disposição. Obrigada.